Boa noite, Fenômeno Azul, torcedor do Leão, do nosso querido e amado Clube do Remo. Seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Theo Souza, canal Tudo Nosso Nada Deles. A gente já pede de coração, tá? De coração mesmo. Se inscreva no canal, deixa um like e compartilhe nossos vídeos. Contagem regressiva para o Campeonato Paraense. Remo vai estrear sábado contra o Independente, né, o Galo Elétrico, no Bainão. E a situação do Clube do Remo para muitos torcedores, inclusive para a gente aqui do canal, que é bastante realista. Antes de começar, infelizmente, sinal amarelo ligado, né? Sub-20 do Clube do Remo já encerrou sua preparação, estão na estrada, a caminho de Belém do Pará. O treinador do Clube do Remo falou, do Sub-20, falou que pretende, né, ver os meninos entre os titulares. Será que vai acontecer isso mesmo? Quantos serão aproveitados? Quem serão, né, os jogadores negociados com outros clubes? Será que é apenas o Guti? Diego Ivo, mais uma vez o Remo contratando o jogador para primeiro receber e depois jogar. É a única empresa, eu acho que no mundo, que primeiro paga para depois o funcionário, né, mostrar o seu serviço. Entra ano e sai ano, a gente tem que, infelizmente, tá falando essa notícia aqui. Fica com a vinheta do canal aí, fiquem com a vinheta do canal, perdão. E na volta a gente vai falar dessas informações aí e muito mais do Leão Azul. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an... Bom, vamos começar aqui pelo Sub-20, né? Os meninos se encontram na estrada, a caminho de Belém, que Deus venha acompanhando a todos e que eles cheguem em Belém e a torcida, quando entrar em campo, a torcida saiba reconhecer o patamar que eles colocaram o Clube do Remo. Uma campanha belíssima, né? Fez o primeiro tempo muito igual com Fortaleza, por capricho, né? Coisas do futebol acontecem, o Remo levou um gol de falta, um belo gol de falta, e ali, né, arriou ali os 4 pneus e não conseguiu atacar o bom time do Fortaleza, o Leão do PC. Mesmo assim, o Remo saiu de cabeça erguida. Espero de coração, sabe? Se isso não acontecer, a cobrança aqui não vai ser pequena. Que possam utilizar alguns garotos do Sub-20. Basta olhar para o time profissional e saber as lacunas de imediato que nós vamos precisar. Não é pegar os meninos e jogar no fogo para jogar no Bainão, no Mangueirão. Preparar fisicamente, tecnicamente, taticamente, psicologicamente, para que quando eles possam entrar no time, possam corresponder da melhor maneira possível. E se não entrar tão bem a torcida, você do outro lado, eu, ter um pouco de paciência, porque são garotos, são jovens, são meninos. E essa velharada que vem de fora aí, nada contra o termo, tá? Da pessoa ser mais, né, mais experiente. Apenas uma forma da gente usar a palavra. Essa velharada que vem daí machucada, para enganar o Remo, a torcida me parece que passa a mão nas costas, né? Na cabeça também. Então, um pouquinho de paciência. Os meninos merecem todos os aplausos, todos os elogios. Levaram o Remo muito além. Poderia até ter um pouco melhor, né? Na classificação, passar de fase. Mas não deu, né? O futebol não permitiu que o Remo conquistasse isso. Todos estão de parabéns. Comissão técnica e a garotada, né? Que surpreendeu todos nós de forma positiva. E agora a gente vai mudar para o lado do futebol profissional. O Clube do Remo, o seu elenco profissional, depois da vexatória partida contra o Caeté no sábado, o time saiu vaiado. Nada mais a falar para o torcedor, parabéns, tá certo. Time grande tem que ter cobrança. Quem não quer ter cobrança, com todo o respeito do mundo, vai jogar em clubes aí do interior que não tem muita cobrança, né? Vai disputar o futebol amador, se bem que o futebol hoje em dia é amador, fica na beira do gramado ali, né? Torcida só no ouvido. Mas enfim, não joguem no Clube do Remo, não sejam presidentes, diretores, treinadores de um clube como o Remo, ainda mais que vem aí nessa administração do Fábio Bentes muito mal no futebol. Um clube que subiu e caiu, ou seja, nada mais do que isso.
Perde Paraense besta, deixa de participar de competição, perdeu o final de Copa Verde e o Remo decepciona a sua torcida, em alguns momentos onde a torcida mais espera, o clube do Remo, infelizmente, mais fraqueja. Então que esse ano seja diferente. O Remo ficou 4 meses de férias, não disputou a Copa Verde para poder começar mais cedo o seu planejamento para 2023. Me parece que o tempo passou e nada aconteceu. Parece que o Remo ficou dentro de um freezer, um frigorífico ali, só esperando o tempo passar, mas quando voltou à vida normal, nada tinha mudado. Contratações, sabe que é cedo, foi amistoso, mas a gente tem aqui muita porcentagem de acerto no que a gente fala. E eu não tenho medo de falar novamente. Eu espero dessa vez estar errado. Mas a nossa porcentagem de acertos aqui do que a gente fala antes da temporada começar, os vídeos estão gravados. Acredito que é mais de 90%. Não estou me gabando, não estou dizendo que nós somos os melhores. Apenas coerentes. Tá? Então, eu tenho aqui, com essa porcentagem grande de acerto, junto com meus amigos que fazem o canal, dizer para vocês que a situação do Remo é preocupante. Nós não temos lateral direito. São 2 laterais direitos que dificilmente vão render. E vou repetir, espero estar muito errado. Espero vir aqui e dizer que eu estava enganado. Eu quero muito isso. Mas eu não posso, do jeito que a gente leva o canal verdadeiro, iludir vocês aí. Isso eu não vou fazer jamais. Quando tiver certo, como a gente sempre faz, aplaude aqui e fala a verdade, como a gente acabou de elogiar o Sub-20. E vamos elogiar alguns jogadores também do profissional. A gente tem que falar a verdade também. Com críticas às vezes duras, às vezes construtivas, para que o Remo possa melhorar. Até porque são 5 anos de gestão Fábio Bente, a gente vem falando, os erros são os mesmos, até as posições dentro de campo e o esquema tático se repete, e são os mesmos erros. Então, voltando, o Remo com os 2 laterais direitos, muito aquém do que o clube do Remo merece, muito aquém. Quem já viu o Marcelo, quem já viu aí, até mesmo o Marquinhos Belém, jogadores aí que honravam a camisa, tinham qualidade técnica. Hoje a gente tem que ver Rony e esse Lucas Mendes aí, que lá no início falamos sobre ele, tá gravado nos vídeos, fizemos uma análise numa live aí, todos os jogadores. A nossa zaga não tá entrosada, apesar de ter qualidade, é uma zaga desentrosada e não era pra gente estar falando isso, porque é um mês de treinamento do Marcelo Cabo, que já me parece, e outra, me caiu muito no conceito Marcelo Cabo, vou dizer depois por quê. Me parece que o time não treinou. Se o Remo não consegue desempenhar uma forma pelo menos tática contra o Tesla, contra o Caeté, o Marcelo Cabo não vai fazer esse time jogar em uma semana para jogar o futebol pelo menos razoável contra o Independente. Pode ganhar? Pode. Deve ganhar? Deve. É obrigação? Sim. E espero muito que ganhe. Mas se ganhar vai ser naquele sufoco, nível Clube do Remo, que você já conhece aí, e eu também. Sem o Leonan e o Shoa no time, o time perde a identidade e a qualidade técnica. A gente viu que os dois não jogaram, o Remo desabou. Não era para acontecer. Não temos um camisa 10, falamos aqui, desde o ano passado. Contratem um camisa 10, tragam o Diego Torres, Giancarlo, é caro. Faz um projeto pro cara que ele vem. Aí preferem trazer Rodriguinho, Soares e Pablo. Se juntar os 3, aí dá uns 100 mil reais. Um jogador bom custa 100 mil reais. Ou seja, um famoso gato por lebre. Trouxeram 3 quantidade, sem qualidade. E Diego Torres e Giancarlo, um dos dois. Vou dizer que resolveria o problema do Remo. Mas daria uma vida inteligente no meio campo do Remo. O Remo não tem vida inteligente. Inclusive, o Shoa joga de primeiro volante. E falando em vida inteligente, o Pingo, ainda ser testado no Remo, é uma heresia. E outra, para alguns, meu Deus do céu, foi o melhor da partida. Que nível nós nos encontramos há 5 dias, do início do Campeonato Paraense. Muito triste. Eu faço esse vídeo aqui muito triste porque é mais do mesmo, tá? E lá na frente, Jean Silva, decepção grande, nesses 2 amistosos, entrou muito mal. De 30 passes que deu, errou 50. Aí tem o Muriqui, que é um jogador que vai sobrar no Paraense, mesmo jogando individualmente, porque o Remo não tem uma base até agora qualificada e faltam jogadores de qualidade. Mesmo assim, ele vai se destacar pela experiência. Eu vinha falando isso aqui há tempos, que o Muriqui ia se destacar, apesar da idade, porque ele tem qualidade, estava na Série A e o Campeonato Paraense é muito fraco.
Para mim ele vai ser o novo Brenner, que tem qualidade, mas vai ter que vir buscar bola no meio campo aí. Infelizmente, vamos perder a qualidade total do jogador que deveria ficar ali dentro da área. Ou se o time tivesse outro camisa 9, ele poderia jogar de 10 também, ou seja, de meio campo, né? Nossos pontas, tirando o Diego Tavares, muito esforço, eu não vejo muita qualidade. Ronald poderia ser uma salvação em alguns jogos. Está se recuperando ainda, né? Da questão física e da contusão que ele teve ano passado na Série C. E falando de contusão, falando de questão física, um outro erro do Clube do Remo, seríssimo. Mais um. E aí que a gente fica mais puto da vida ainda e triste. O Remo ano passado errou muito em contratações. Trouxe para cá jogadores bichados para tratar como se o Remo fosse um hospital, uma casa de reabilitação ou até mesmo INSS. O Remo trouxe para cá Jean Patrick, que precisou de 20 dias para se recuperar. Maciel, batido. O zagueiro, que veio do Cuiabá, que estava aposentado. É só vocês procurarem na internet. Conceição. 1 ano sem jogar. O Clube do Remo foi lá e trouxe com a promessa do jogador voltar a jogar. Não voltou. Jogou uma partida aqui, outra ali. Ficava de fora porque sentia contusões. Aliás, o jogador estava aposentado. O Remo tirou o cara do INSS e colocou para trabalhar. O Clube do Remo é a melhor empresa para se trabalhar. O Clube do Remo primeiro paga para depois o funcionário fazer algo pela empresa e você nem sabe se o funcionário vai conseguir desempenhar o seu papel. Esse é o caso do Diego Ivo. Sobre o Diego Ivo, eu fiquei muito calado quando contrataram ele. Os nossos amigos aqui falaram muito, que fazem a live comigo. Não vai dar certo, é bichado, isso e aquilo. Eu falei, não vou me conter. Que quando a gente fala muita verdade antecipadamente, muitas pessoas não entendem o nosso raciocínio. A gente tem uma visão futurística. Né? Então, o Theo é secador, mais 1 ano, bora dar chance. Aí. O Diego Ivo não participou de nenhum dos 2 amistosos. Sabe? Que são coisas que eu aqui do lado de fora consigo entender, quem está lá dentro não entende, ou entende, para bom entendedor não é a palavra basta, ou entende muito bem e faz de propósito. Para se fazer do Remo em vez de fazer o Remo maior. Fica essa pulga atrás da orelha. Não temos como comprovar. Mas como o erro é repetitivo, dá para se desconfiar. Então, o Diego Ivo veio, não participou dos amistosos, pré-temporada aí, praticamente a gente vai ter que fazer uma outra mini pré-temporada individual. Teve uma contusão, e é uma contusão crônica que ele tem, desde antes do nosso rival, onde o Ronaldo Fenômeno ficou quase 3 anos se tratando com os melhores dos melhores. Voltou a jogar, depois parou. E o Diego Ivo vai ser recuperado do dia para noite. Ficou quase 1 ano sem jogar no CRB. O CRB liberou o jogador de graça, sem fazer questão. Por que será? Nada que venha assim de uma divisão maior. A gente pode se empolgar porque a gente tem que desconfiar primeiro. Os outros clubes não são Remo, né? Uma instituição aí que dá pra gente ver que é de caridade. Então, o Clube do Remo pegou, repatriou não, né? Contratou o Diego Ivo, não jogou contra o Sub-20, não jogou contra o Tesla, não jogou contra o time do Caeté. O Diego Ivo veio fazer o quê? Se recuperar, ganhar o seu dinheiro, que não deve ser pouco, e ir embora do Remo, como aconteceu ano passado. Eu não preciso mais dar exemplos aqui, eu já citei os nomes. E o Remo vai caminhando nessa coisa viciosa que se tornou. De o treinador mandar mais que o presidente. O Marcelo Cabo que contratou esses jogadores, o Marcelo Cabo pediu o Diego Ivo porque era o jogador dele. Ninguém contrata jogador por ser seu queridinho. É por isso que o Remo não sai dessa fila de Série C. E quando sai, volta. Futebol é sério, futebol é momento. O momento do Diego Ivo ano passado quase não jogou. E pelo jeito quase não vai jogar esse ano. Não jogou nem os amistosos. E não deve jogar sábado porque ele tem um desequilíbrio muscular. De uma perna para outra. Como é que o jogador vai jogar com desequilíbrio muscular? Com uma perna maior que a outra? Só quem fez isso aí foi Garrincha. Fora ele, eu não conheço o outro. Então é complicado, sabe? Brincam com a cara do torcedor de fazer futebol no Remo. É por isso que a gente está aqui numa segunda-feira falando as mesmas coisas que nós falamos há 1 ano atrás, na mesma segunda-feira, numa segunda-feira há 1 ano atrás. Talvez mudou só o horário. Sabe?
a gente podia estar aqui feliz, pô, o Remo não é que massacrou o Tesla. O Castanhal ganhou de 4 do Tesla. Não é o resultado, é a forma de jogar. O Remo não apresentou nada contra o Tesla. Ganhou porque o time do Tesla é amador. E o Vinícius salvou. A gente poderia estar comemorando, o Remo jogou legal contra o Caeté, faltou só um 9 ali, tá faltando meio campo. Era fácil de resolver, ou menos difícil, pro Remo tudo é difícil. Era só pegar um camisa 10, um camisa 9 por aí, depois na Série C pra ajeitar, jogar com esse time paraense. O resto do time é bom, mas não é. A gente vai citar nomes aqui, a gente vê que da Unzena titular, 70% não serve. Imagine nos bancos de reserva, os substitutos no caso. Será que vai surgir 2 ou 3 lá? A nossa esperança é a base. Mas ao mesmo tempo, como eu falei no início, a gente não pode estar cobrando da base. E aí o Remo me traz um jogador que a gente não sabe se vai servir. Que já foi bichado no vizinho. O nosso exemplo estava lá no vizinho. Era só bater na casa do vizinho para saber o que estava acontecendo. Mas ninguém enxergou isso. O cara saiu, ficou bichado no CRB, voltou para cá. Não é nada contra o Diego Ivo. Para mim, é até um bom jogador tecnicamente. Poderia servir sim para uma Série C. Mas como é que ele vai servir se ele não pode fisicamente atuar? Aí os médicos do Remo, porque não sei o que, tem que tratar. Porra, então faz um contrato com o cara, pro cara só receber após ser tratado. E contrata outro pro lugar dele, ou dá uma chance para alguém do Sub-20. Porque não é justo ele ficar fora um tempão, o do Sub-20 está treinando, e quando ele voltar, já pegar uma titularidade, um banco de reservas e jogar o menino da base para escanteio, ou nem sequer no banco de reserva. Porque o Diego Ivo é o Diego Ivo, jogou no Paysandu, no CRB. Não é justo, pô. Por isso que, como o Muricy Ramalho falava, a bola não vai entrar. Vocês estão entendendo? Então, mais um erro do Remo com o Diego Ivo. O Remo fazendo testes com lateral esquerdo de 21 anos, que nunca jogou em canto nenhum. O garoto da base ali, muito bom de bola. Henrique Vigia, tá pronto. Guti. Jonilson, zagueiro. Davi, que já foi titular há muito tempo, nunca ganhou uma oportunidade. E a gente teve que aturar Fredson, Jansen, Romesse e outros, que vem de fora pra cá para ganhar o dinheiro do clube. Sai daqui feliz da vida, o clube paga em dia. Antigamente, como eu falo, o problema era dinheiro. Hoje em dia não é dinheiro. Hoje em dia tem muito dinheiro e não sabe se empregar o dinheiro. Meus amigos, a situação do Remo, sinal amarelo. Remo joga sábado. Espero, se Deus quiser, vir aqui após o pós-jogo no sábado, com uma vitória do Remo, nem que seja nos trancos e barranco, pra gente comemorar os 3 pontos. Porque eu não aguento mais fazer live. O Remo empatando com o Caeté amistoso e sofrendo em alguns momentos com o Tesla, time amador. Então se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, curta a nossa live, curta aqui nossos vídeos, o Pix está embaixo, quem puder ajudar o canal a gente agradece demais de coração. Todo dia a gente está fazendo vídeo no TikTok, postamos as coisas no Facebook, a gente só pede em troco, isso aí, e que é de graça. Quem quiser ajudar um pouco além, fique à vontade. Theo Souza, tudo nosso nada deles, canal verdadeiro do Clube do Remo, muito preocupado com o Remo, e a gente espera que o Remo possa se superar e mostrar algo diferente neste Campeonato Paraense. Não a partir de sábado, mas durante o Campeonato Paraense o time cresça e o time não evolua como foi nos últimos anos. Valeu, galera, um abraço, fui.